os números, pois são obtidos por meio de uma divisão exata, ou seja, com resto igual a zero. Então, esses valores são divisíveis, porque quando a gente efetua a divisão, o resto dá zero. É interessante porque alguns professores até me mandaram mensagem que os alunos têm muita dificuldade em efetuar a divisão, tá certo? Então eu peço para os alunos treinarem e procurar o seu respectivo professor, seja por mídias nesse momento, né, para que ele dê uma força no cálculo da divisão, ok? Inclusive, em um dos temas da nossa aula essa semana, a gente vai trabalhar com as 4 operações e a gente vai procurar ver algumas estratégias. Eu vou procurar dividir de umas formas diferentes. E o aluno que se sentir mais à vontade, de repente, é só ir treinando, né, para chegar no resultado. Tá certo. Acompanhando o chat aqui, alguns alunos falam assim, ah, mas travou o chat, ou coisa do tipo. A gente está liberando, geralmente na hora das resoluções, tudo, porque senão o sistema ele acaba, vamos dizer assim, superaquecendo e não dá certo. Peço também que o pessoal mande respostas no chat, assim, pertinentes à aula mesmo, tá bom? Acho que o pessoal jovem hoje em dia usa o termo flodar, né? Tente não flodar o chat aí. É legal. Nem eu conhecia direito esse termo. Flodar? Flodar. Ah, ok. Bom, então, para o próximo slide, nós vamos ver uma seguinte relação. A gente pegou ali o exemplo da tabela, em que 40, por exemplo, ele é múltiplo de 5. Por que 40 é múltiplo de 5? Porque 5 vezes, no caso 8, resulta em 40. Então, se 40 é múltiplo de 5, automaticamente 5 também é divisor de 40, Rafael. Muito bom. Se você acha um múltiplo de um número, automaticamente esse número também é seu divisor. Então, você pode, na hora de trabalhar múltiplos e divisores, verificar essa relação. Olha, vamos pegar a tabuada, né? 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 15 é múltiplo de 3, Rafael? Sim? E 15 é múltiplo de 5. Muito bom. E se 15 é múltiplo de 3 e 15 é múltiplo de 5, significa que 5 é divisor de 15 e 3 também é divisor de 15, 15. muito bom. Né? Então, vocês comecem a reparar que se você acha o múltiplo de um número, facilmente você acha qual o divisor dele. Muito bom. Tá? No próximo aqui, eu fiz uma pergunta que eu quero que você, vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Né? Podemos determinar o maior múltiplo comum entre os números 4 e 10? E na questão dos divisores, a gente pode determinar, temos que determinar apenas o menor múltiplo, a menor divisor comum entre eles. Então, a pergunta é o seguinte, tem como, professor Rafael, a gente determinar o maior múltiplo comum entre os números 4 e 10 ou entre quaisquer outros números, tá? E no caso dos divisores, se a gente pode apenas determinar o menor. É uma pergunta meio provocativa que eu quero ver qual a resposta. Então, resumindo, eu tenho como aluno determinar qual é o maior múltiplo entre dois números em comum? E no caso dos divisores, eu posso apenas determinar qual é o menor divisor comum entre os números? Pessoal, a galera aqui do chat está muito rápido, o pessoal já está respondendo, mas lembre-se que são duas respostas. Tem duas perguntas, logo são duas respostas. A primeira, né, se é possível identificar o maior múltiplo comum entre os números, e a segunda, se é possível identificar o menor divisor comum entre esses mesmos dois números, tá bom? Tá. Então, primeira resposta, você acha que é sim ou não? Sim, vírgula. Aí a segunda resposta logo na sequência. Bom trabalho para vocês, 2 minutinhos. Um minutinho, tá? Um minuto? Um minutinho tá Eles ótimo. estão rápidos, acho que eles vão conseguir. Então, sim.
Rafael. Olá, pessoal, tudo Vamos lá, bem? muito nessa A maioria das velocidade. respostas da Diana, do Arthur, da Brenda é sim e sim. Falaram sim, que é possível encontrar o maior múltiplo comum, e falaram que sim, que também é possível encontrar o menor múltiplo comum. Eu tô achando estranho sim e sim, hein? Bom, vamos fazer um teste, Rafael? Vamos pegar dois números assim bem simples e vamos ver a tabuada. A tabuada do 2 e a tabuada do 5. Ok. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. Bom, 5, 10. Se encontraram? Apareceu? Se encontraram. Sim. 12, 14, 16, 18, 20. 10, 15, 20. Também se Também encontraram. se encontraram. Bom, até agora nós temos dois Dois múltiplos comuns, múltiplos. que é o 10 e o 20. Agora, qual que seria o próximo? Está indo de quanto em quanto? De 10 em 10. Então, o próximo seria 30, o próximo seria 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Vamos ficar aqui 110. até o final contando, Rafael? Não, não, não. O pessoal do chat já tá falando pra gente parar Para já. a gente parar? Ah, Até onde então. que a gente chega? Até o infinito. Até o infinito. Então, o conjunto dos múltiplos, né? A gente não tem como determinar o maior múltiplo, até porque é um conjunto infinito. Agora, nos divisores, Rafael, vamos pegar dois também divisores simples. Vamos pegar divisores de 20 e divisores de 30. Divisores de 20. Então vamos lá. Os divisores de 20 são. Vamos fazer de cabeça agora? Vamos lá. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 10 e 20. E divisores de 30. 1. Tá me colocando em enrascada. Vamos lá, hein? Você, você hoje é o mediador, você faz a 1, lição. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 10, 15 e 30. Apareceu no caso, O 1, né? Acho que todo o conjunto de divisores de um número natural, o né? O 1 é um 1 ele divisor aparece o comum. menor. Isso. Então, vamos responder? Vamos. Primeira pergunta. Maior múltiplo comum não é possível determinar. Segunda pergunta. Menor divisor comum sempre será o número 1 de um número natural. Podemos apenas determinar o menor. Então, Ô, Isaac, mas apenas o menor, não. Eu posso determinar o maior também, porque, como vimos aí no conjunto dos múltiplos, eu tenho começo e tenho fim. Então, eu posso determinar, nesse caso, o máximo divisor comum entre eles, muito bom. que é o que a gente vai Ô, ver Isaac, aqui no mas acho que você slide. sacaneou o pessoal, né? Porque o mais Ah, usual é o MMC, que é chamado de mínimo múltiplo comum, mas você perguntou o máximo. E também o MDC, que é o máximo divisor comum, mas você perguntou o mínimo, Isaac. mas é para eles pensarem, foi uma pegadinha, né? Como Então, você é mal. não sou nada. No caso dos múltiplos, então, entre dois ou mais números, podemos obter o menor múltiplo comum. Está até destacado, MMC. Entre eles, pois o conjunto é um conjunto infinito. Então, não tem como determinar o maior múltiplo comum entre dois ou mais valores, né? Posso até determinar um múltiplo grande, mas nunca vou chegar ao final desses dois valores ou mais. No caso dos divisores, eu consigo identificar o máximo porque é um conjunto finito, ou seja, eu sei que onde começa e onde termina, né? Então, no caso dos divisores, eu determino o máximo divisor comum. Máximo porque, como o professor Rafael falou, se eu falar o menor divisor comum, o 1 é divisor de todos, né? Sim. Então, o 1 já não vale. Vou para outros valores que estejam coincidindo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer umas atividades utilizando múltiplos e divisores, tá? Eu vou pedir uma coisinha aqui. No próximo slide, em uma atividade na aula de matemática, a professora Regina colocou e solicitou que os estudantes determinassem os 8 primeiros múltiplos diferentes de zero, dos seguintes números. 2, 3, para não ficar muito longa a atividade, né, professor Rafael? Sim. 2, 3 e o 12. Esquece o 10 nessa atividade, tá bom? Usa os 8 primeiros múltiplos diferentes de zero entre 2, 3 e 12. Não faz do zero, do 10, tudo bem?
3 minutinhos para essa atividade. Olá pessoal, tudo bem? O pessoal está respondendo aqui no chat, estou gostando da participação de vocês. A Maria Eduarda respondeu, a Isis, Giovanni, Amanda, alguns responderam certo, como sempre, outros já ficaram um pouco equivocados. Bom, o que a gente pediu era o quê? Os múltiplos dos seguintes números. Muita gente respondeu com um número só. Como assim? São vários múltiplos. Vamos dar um exemplo do múltiplo, os múltiplos do número 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, enfim. Tá certo? Olha lá. O Eduardo respondeu perfeitamente, só que tem do 2, tem do 3 e tem do 12. E agora o Isaac vai passar a resposta para vocês. Vamos lá, Isaac? Então, aí na tela com vocês, tem os 8 primeiros múltiplos de 2, com exceção do 0, que foi pedido lá na atividade. Os 8 múltiplos do 3, os 8 primeiros múltiplos do 12. E o primeiro múltiplo que coincide entre eles é o 12. Muito bom. Certo? Então, o 12 é o menor múltiplo comum entre eles. A gente costuma usar o termo MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Olha, infelizmente, a gente já está acabando a aula. Eu gostaria de agradecer, muita gente elogiando a aula, falando que a aula foi boa, outros falando que estão com fome, né? Acho que acordaram, já veio direto para a aula, né, Isaac? Opa! Enfim, o Isaac vai deixar uma atividade para vocês agora. Olha, anotem as seguintes informações. João comprou 2 cadernos, sendo que um contém 60 folhas. Então, não precisa copiar o exercício todo, só copia. Ó, um caderno tem 60 folhas. O outro caderno tem 100 folhas. Então, anotem aí, um caderno com 60 folhas e um caderno com 100 folhas. Ele quer dividir as matérias, pretende repartir em partes com o mesmo número de folhas, de modo que a quantidade seja a maior possível. Então, quantas folhas haverá cada matéria? Então, vocês vão... Escreveu aí, caderno com 60 folhas, caderno com 100 folhas, de qual a maior número de folhas partidas que a gente pode fazer, repartir o caderno para que a gente obtenha o maior número possível dessas folhas. Sabe o que eu mais gosto dessa juventude? É a tecnologia, né? Solta a imagem de novo aí, por favor, porque tem um pessoal ainda copiando. O pessoal deu uma dica e vale para todos. Dá um print na tela aí.
Olha, é Aí não tem que copiar. Dá um- Só que você dá aquele print e depois faz. Não vai dar o print e esquecer lá. Dá um print. Print. Print, não é print ou é print? Vai virar meme, hein? Tudo bem, pessoal? Bastante gente elogiando a aula. Gostaria de deixar uma ideia para vocês que é importante vocês estudarem. O estudo é que vai fazer você crescer, seja na escola, seja pessoalmente, seja como pessoa. E é isso aí. Bom, pessoal, um ótimo dia para vocês. Essa semana temos mais aulas. Espero que vocês possam ter tirado algumas dúvidas. Outras dúvidas, verifiquem com os seus professores. Tem professores que estão trabalhando por meio de outras redes de comunicação. Tudo bem? Então, um ótimo dia para vocês e até a próxima aula. Até, pessoal. Tchau, tchau.